Hoje vamos conhecer um pouco da história do profeta Elias, e como seu exemplo de oração pode mudar qualquer problema em sua vida, não importando o tamanho. Assista até o final e não perca nada dessa emocionante e fantástica história bíblica. Quem foi Elias? Por que ele desafiou reis? Como era sua vida antes do chamado divino? Antes, se inscreva no canal, curta e compartilhe essa mensagem. Ajude-nos a ir mais longe. Elias, um profeta de destaque no Antigo Testamento da Bíblia, era uma força a ser reconhecida. Sua oração poderosa era como um trovão ecoando nos céus, e sua fé inabalável era tão sólida quanto uma rocha. Deus o chamou para uma missão divina, confrontar a idolatria e a apostasia em Israel. Como um valente guerreiro da fé, Elias propôs uma reforma religiosa radical. Ele desafiou o povo de Israel a abandonar seus falsos deuses e seguir somente ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Elias não era apenas um homem de palavras, mas também de ação. Ele realizou vários milagres que desafiaram a compreensão humana. Em um ato de compaixão divina, ele ressuscitou o filho de uma viúva, trazendo alegria e esperança para uma mãe aflita. Mas talvez o papel mais crucial de Elias tenha sido como precursor do Messias. Ele foi a voz no deserto, anunciando a chegada do Salvador. Como João Batista, ele preparou o caminho para Cristo, acendendo uma luz de esperança para todos os que ansiavam pela redenção. Elias também enfrentou com valentia a idolatria dos 450 profetas de Baal. Como um leão rugindo, ele desafiou seus adversários com coragem e determinação. O profeta Elias viveu em Israel durante o reinado do rei Acabe e seu filho Acasias, por volta de 900 a.C. Sua história é contada no Antigo Testamento da Bíblia, mais precisamente nos livros de 1 e 2 Reis. A história de Elias é um testemunho poderoso do poder de Deus operando através de pessoas comuns. Ele nos lembra que, com fé e coragem, podemos realizar grandes feitos em nome do Senhor. Elias, cujo nome ressoa como "O Senhor é meu Deus" ou "O Deus é o Senhor", era um humilde tesbita da terra de Galaad, a leste do majestoso rio Jordão. A Bíblia mantém um silêncio misterioso sobre os detalhes de sua vida antes de ser chamado para ser profeta, mas sabemos que ele era um homem comum, vivendo em tempos extraordinários, escolhido por Deus para uma missão divina. O chamado de Elias para se tornar um profeta veio como um trovão durante o reinado do rei Acabe e seu filho Acasias, por volta do século 9 a.C. Naquela época, o povo de Israel estava dividido em dois reinos, Judá ao sul com sua capital em Jerusalém, e Israel ao norte com sua capital em Samaria. O encontro de Elias com o rei Acabe foi um momento decisivo na história bíblica. Como um raio cortando o céu, Elias apareceu diante do rei Acabe para anunciar a ausência de chuva e orvalho sobre a terra. Esta profecia foi uma resposta direta à idolatria que estava sendo praticada em Israel, particularmente a adoração ao deus Baal. Elias disse ao rei Acabe: "Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo", ou 1 Reis 17,1. Esta profecia marcou o início da seca que durou 3 anos. Após entregar esta mensagem ao rei Acabe, Elias foi instruído por Deus a se esconder perto do ribeiro de Querite, a leste do rio Jordão. Durante esse tempo, ele foi milagrosamente sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Após o ribeiro de Querite secar, em meio à aridez de uma grande fome, Elias foi guiado por Deus à cidade de Sarepta. Lá, ele encontrou uma viúva à beira do desespero. Quando Elias pediu-lhe um pouco de água e pão, ela revelou que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, apenas o suficiente para uma última refeição, para ela e seu filho antes de enfrentarem a morte certa pela fome. Elias, então, com uma voz suave mas firme, profetizou que a farinha e o azeite não se esgotariam até que Deus enviasse chuva sobre a terra. E assim aconteceu. A farinha e o azeite da viúva duraram muitos dias, alimentando Elias, a viúva e seu filho durante toda a fome. Porém, o coração da viúva foi novamente provado quando seu único filho ficou gravemente doente e morreu.
Mas Elias, movido pela compaixão divina, pegou o menino morto em seus braços, levou-o para o quarto onde estava hospedado e orou fervorosamente a Deus nestes termos: O Senhor, meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho. E estendeu-se por 3 vezes sobre o menino, invocando o nome do Senhor: O Senhor, meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. No silêncio que se seguiu, um milagre aconteceu, o menino voltou à vida. O confronto épico entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo é uma das narrativas mais emocionantes e inspiradoras do Antigo Testamento. Elias, o destemido profeta de Deus, desafiou os 450 profetas de Baal para um duelo divino no Monte Carmelo. O desafio era simples, mas profundo: cada lado construiria um altar, prepararia um sacrifício, mas não acenderia o fogo. Em vez disso, eles deveriam clamar aos seus respectivos deuses para enviar fogo do céu. Os profetas de Baal aceitaram o desafio. Eles clamaram a Baal desde a manhã até o meio-dia, mas tudo o que encontraram foi um silêncio ensurdecedor. Elias, com uma pitada de ironia, zombou deles, sugerindo que talvez Baal estivesse dormindo ou ocupado. Quando chegou a vez de Elias, ele construiu seu altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele colocou o sacrifício sobre o altar e então fez algo inesperado: ele mandou que derramassem água sobre o sacrifício e o altar, não uma, não duas, mas 3 vezes, até que tudo estivesse completamente encharcado. Então Elias orou ao Senhor. No instante seguinte, fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, o altar e até mesmo a água na valeta ao redor do altar. Foi um espetáculo divino que deixou todos atônitos. Quando o povo viu isso, eles caíram com o rosto em terra e exclamaram em uníssono: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele dia, Elias não apenas venceu os profetas de Baal, mas também reacendeu a fé do povo em Deus. Após essa vitória, e já com 3 anos e meio de seca, Elias orou a Deus para que enviasse chuva novamente. E Deus respondeu à sua oração. O céu escureceu com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. A terra, que antes estava seca e estéril, voltou a ser fértil. A chuva marcou o fim da seca e o reconhecimento do povo de que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Quando o rei Acabe contou à rainha Jezabel tudo o que fez Elias e como ele passou a fio de espada todos os profetas de Baal, ela encheu-se de fúria com a derrota de seus profetas, e jurou vingança. Ela enviou um mensageiro a Elias com uma ameaça mortal dizendo: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto. Ele viajou um dia inteiro até chegar a um zimbro, onde se sentou exausto e desesperado. E em um momento de desespero, Elias pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus tinha outros planos para Elias. Enquanto Elias dormia debaixo do zimbro, um anjo o tocou e lhe disse para se levantar e comer. Elias olhou ao redor e viu um pão cozido sobre as brasas e uma jarra de água ao seu lado. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor veio uma segunda vez, tocou Elias e disse: Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Fortalecido pela comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Elias estava se sentindo isolado e desesperado, pensando que era o último profeta de Deus. Em sua solidão, ele procurou a Deus em uma caverna no Monte Horebe. Foi nesse lugar sagrado que Deus se manifestou a Elias lhe dirigindo a palavra: O que fazes aqui, Elias? Elias expressou seu desespero e solidão. Então disse Deus: Sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Primeiro passou um vento forte e violento, mas Deus não estava lá. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o terremoto acendeu-se o fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo ouviu-se um sussurro suave e tranquilo. Nesse momento de silêncio e paz, Elias ouviu a voz de Deus. E ele deu a Elias novas instruções e o encorajou. Deus instruiu Elias a voltar pelo caminho que veio, e a ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu para sucedê-lo como profeta. Essas orientações renovaram o propósito de Elias e o ajudaram a ver que ele não estava sozinho, Deus estava com ele e havia muitos em Israel que ainda eram fiéis ao Senhor. Elias, o profeta de Deus, foi orientado pelo Senhor a escolher Eliseu como seu sucessor. Elias encontrou Eliseu no campo, ocupado com o trabalho árduo de arar a terra. Eliseu era um jovem naquela época. Ao se aproximar de Eliseu, Elias o convidou para segui-lo. Eliseu respondeu prontamente a esse chamado. Antes de partir, ele fez um sacrifício ao Senhor, demonstrando sua devoção religiosa, e se despediu de seus pais. Eliseu começou a seguir Elias por onde quer que ele fosse. Mesmo quando Elias tentou se distanciar, Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Deus mandou Elias para o Jordão, e Eliseu sempre o acompanhando, porém eles se detiveram na beira do Jordão. Elias tomou o seu manto, dobrou e feriu com ele as águas, que se separam para as duas bandas, de modo que atravessaram a pé enxuto. Tendo passado o rio, Elias disse a Eliseu: "Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti." O Eliseu respondeu: "Seja-me concedida uma porção dobrada de teu espírito." Elias disse: "Pede-me uma coisa difícil. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado." Elias, o profeta de Deus, teve uma ascensão sobrenatural aos céus. Enquanto Elias e Eliseu estavam andando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e os separou um do outro. Elias então subiu ao céu em um redemoinho. Eliseu, ao ver isso, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Após a partida de Elias, Eliseu pegou o manto de Elias que havia caído. Ele voltou para a margem do Jordão e bateu nas águas com o manto. Ele perguntou: "Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?" Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Isso marcou a passagem do manto profético de Elias para Eliseu. Elias é um exemplo notável de coragem, ousadia e fidelidade a Deus. Sua vida é um testemunho do poder de uma fé inabalável e da coragem de permanecer firme em face da adversidade. Elias enfrentou reis ímpios, desafiou falsos profetas e permaneceu fiel a Deus mesmo quando parecia estar sozinho. Ele teve a coragem de confrontar a idolatria em Israel e chamou o povo de volta à adoração do verdadeiro Deus. Elias também demonstrou uma ousadia incrível ao desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em vez de recuar diante da oposição, Elias ousou defender sua fé em Deus, confiando que Deus mostraria seu poder. A vida de Elias nos encoraja a buscar em Deus força e coragem para enfrentar os desafios em nossas próprias vidas. Assim como Elias, podemos ter a coragem de enfrentar a adversidade, a ousadia de defender nossa fé e a fidelidade para seguir a Deus, não importa o que aconteça. Então, seja qual for o desafio que você esteja enfrentando hoje, lembre-se do exemplo de Elias. Busque em Deus a força e a coragem que você precisa. E saiba que, assim como estava com Elias, Deus está com você.